Olá, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, mais um culto de quinta-feira, essa palavra para dia 27/10, amém? Quinta-feira. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês hoje Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10. Se os irmãos quiserem abrir a palavra, tá? Eu vou fazer uma oração e nós já lemos essa passagem, queridos. Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Senhor, te agradeço por poder ser usado, Senhor, para que a tua palavra chegue até nós, para que a tua palavra, ó Pai, toque os corações, meu Deus. Faz-nos, Deus, apenas servos, canais, para que o Senhor flua, Deus, do teu poder, da tua glória, Deus. Em nome de Jesus, que essa ministração, que essa palavra, Senhor, que essa passagem da Bíblia fale conosco, Deus, neste momento, nos ensine, nos ajude, Deus, a viver com fé, a buscar ao Senhor, ó Pai, Deus, de uma forma digna, buscar ao Senhor, ó Pai, confiando no teu milagre e no teu amor, meu Deus, em nome de Jesus. Ser com cada um, Pai, que está, Deus, ouvindo esta palavra neste momento, que sejamos, Deus, ó Pai, ministrados, abençoados e edificados, Pai, pelo teu poder, pelo teu sangue e pela tua misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se vocês abriram a Bíblia, eu vou ler do versículo 5 a 10 de Mateus, capítulo 8. Vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Que essa palavra fale conosco, amém? Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Irmãos, nós vemos nessa passagem um homem identificado pelo seu cargo e que um de seus homens, um servo dele, um empregado dele, estava muito doente, né? Explicando o cargo, o centurião é um cargo, ele recebe um cargo, né? E por isso ele tinha homens sob o seu comando. O centurião, ele era um oficial responsável por comandar uma quantidade de 100 homens e dando ordens que devem ser prontamente obedecidos pelos homens que liderava, inclusive na rápida execução de qualquer uma formação militar. E o centurião, apesar de ele ter uma posição de destaque, ele era um oficial que lutava com os demais. Então ele ia para a batalha. Um centurião, portanto, era alguém de relevante importância dentro de uma hierarquia militar romana. No texto de Lucas, capítulo 7, o relato é de que o centurião mandou alguns líderes judeus à presença de Jesus para que pedissem que Jesus fosse à presença do centurião para curar o seu servo, o seu empregado. Aí disseram os líderes judeus, de acordo com o texto de Lucas, que o centurião era digno de que o pedido dele fosse atendido, porque o centurião demonstrava amor pelos israelitas, e inclusive o centurião tinha edificado uma sinagoga para eles, né? E o nome do centurião não é mencionado. O que o centurião queria não era nem para ele próprio,
era para quem? Para um servo dele. E de acordo com um exemplo, né, de vida dele, da forma como o trabalho do centurião era realizado, as ordens eram dadas e seus servos cumpriam, ele sabia que Jesus também poderia agir assim, através da autoridade de Jesus que o centurião reconhecia. O centurião, um gentil, que na teoria desconhecia o poder de Deus manifesto em Jesus, não tinha qualquer dúvida sobre a capacidade sobrenatural do Senhor em realizar milagres. E essa lição é muito séria para nós, né, cristãos, porque a gente aprende com esse centurião a confiar mais no Senhor e crer que o milagre vai acontecer. Amém? Infelizmente, tem crente duvidando do poder de Deus hoje, né, de realizar um milagre em nossas vidas, enquanto pessoas que não professam a mesma fé que nós e não conhecem o Senhor como nós conhecemos, não duvidam que Ele pode realizar milagres e maravilhas e mudar o quadro de suas vidas. Aí Jesus, ele disse que ele iria até o local onde o centurião e seus servos se encontravam. Mas quando Jesus estava próximo, conforme o versículo 6 do capítulo 7 do livro de Lucas, o centurião mandou avisar que ele não era digno de receber Jesus, que ele não era digno de falar pessoalmente com Jesus. Então, as palavras, né, de fé do centurião foram ditas. Ele disse assim: dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará, conforme Lucas 7, versículo 7. Ou em Lucas 7, versículo 7, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. O centurião sabia que Jesus poderia agir, inclusive tomando por base a forma como o centurião trabalhava. A gente viu no texto que o centurião, ele dizia que eu sei como funciona, eu tenho servos fiéis, quando eu mando, eles fazem, quando eu peço, eles têm que cumprir. E aí, nesse exemplo da vida do próprio centurião, ele disse isso para Jesus: Senhor, o Senhor tem autoridade, é só o Senhor falar, não precisa vir, não precisa ir, e o meu empregado vai ficar bom, ele vai ficar curado, não é? Jesus mesmo já tinha dito que ele ia curar. Jesus disse no versículo, vou voltar aqui, no versículo 7 de Mateus 8. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E aí, o centurião falou: não precisa vir, só fala. Eu reconheço o seu poder e sei que a sua palavra vai fazer com que o meu servo fique curado. E com isso, né, quando Jesus ouviu essas palavras de fé, Jesus reconheceu perante todos que ele teve muita fé. Em Mateus 8, no versículo 10, diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Em Lucas, no versículo de referência, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E esse talvez seja o maior segredo da fé: não aparecer, para que somente Jesus apareça. Não nos foi informado ou destacado o nome do centurião nessa passagem, mas foi informado o milagre operado
e que Jesus pôde ficar em evidência na passagem. E apenas o nome de Cristo, o nome dele foi glorificado. Apenas Jesus foi o protagonista da história. Aí, lendo uns textos sobre a passagem, né, eu vi um trecho que diz assim: nesse filme, que é a vida cristã, cujo roteiro foi escrito por ele, somos meros coadjuvantes no caminho da vida. Coadjuvantes como foi João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E interessante que esse versículo de João está no capítulo 3, é o versículo 30. Na Bíblia, com a nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Foram as palavras de João Batista. E de acordo com o texto de Lucas, Jesus não conheceu o centurião e nem o servo do centurião que foi curado. O centurião ele não se sentia digno de estar na presença do Senhor. E de fato, nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Mas mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, né, pelo amor que Ele tem por nós e pelo amor que Ele tem a quem também nós amamos, reconhecendo a fé do centurião, porque ele não duvidou que o milagre seria realizado, ele curou o servo do centurião. E é assim também nas nossas vidas. Amém, queridos? Basta nós não duvidarmos do poder e da autoridade do Senhor Jesus. E por fim nós vemos uma grande lição através deste centurião da fé. Amém? Que não somos nós a aparecer, mas que somente o nome de Cristo seja exaltado através de nós. Amém, queridos? Fica com essa palavra, reflita nessa passagem e que, através de nossas vidas anônimas, o nome do Senhor seja glorificado, que nós diminuamos, que nós nos tornemos menos importantes, que nós sumamos, que nós não apareçamos, que não seja o eu, mas que o nome do Senhor Jesus, que o nome de Cristo e que o Evangelho seja pregado e o nome de Cristo exaltado através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo a todos. Até mais.